Alunos de yoga, onde vocês estão? Como eu faço para chegar até vocês? Bom, primeira coisa é o seguinte: o que é um aluno de yoga? Aqui nesse canal estamos falando sobre aluno de yoga, aquele perfil de aluno que paga para fazer a sua aula. Não estamos falando sobre um aluno de yoga que é gratuito, tá? Que às vezes tem pessoas que, para começar na profissão, que não tem certo e errado, depende da sua estratégia, você começa a ministrar algumas aulas abertas em parques, condomínios, e tá tudo certo, né? Então não tem nada de certo e errado, depende da sua estratégia com essa aula aberta. Então depende da estratégia que você vai fazer. E aí o que acontece? Se você vai começar a saber, tá, eu preciso de aluno, quero alunos de yoga, eu preciso ter alunos de yoga. E aí você vai começar a procurar. Alunos de yoga, então, aqui estamos falando no conceito de alunos que pagam pelas suas aulas, certo? Alunos que realmente contribuem de uma maneira monetária. Pode ser que esse aluno ele contribua através de uma academia, pode ser que ele contribua através de um clube, que é. Não é ele que paga diretamente para você, e sim a academia ou o clube que paga para você. Tudo bem, ele é seu aluno, mas é o seu aluno de academia. Aí, dependendo do combinado que você faz com a academia ou não, pode ser que ele seja considerado o seu aluno, você pode fazer acompanhamento dele, conversar, até oferecer aulas e cursos e coisas a mais, tá? Tem a maior parte das academias, geralmente, elas permitem. Se for uma rede muito grande, aí você tem que tomar cuidado. Que tem algumas coisas que você pode fazer, outras não, enfim. Se você, às vezes, ministrar aula para algum aluno de academia, oferecer uma aula personal para algum aluno de academia tem academia que não gosta, então fique atento aí para você jogar o jogo da academia onde você está. Bom, então é o aluno que paga para você. Academia, clube, personal, condomínio. Então, independente da modalidade, é aquele que realmente paga pelas suas aulas. Nós estamos falando sobre alunos gratuitos aqui. O que é um aluno de yoga? É alguém que se interessou para fazer as suas aulas, que hoje está ali fazendo aulas com você, independente do formato, se é em grupo, se é personal, tal, se é online, se é presencial. E esse aluno, ele é o bem mais precioso. Vamos pensar o seguinte: se você estivesse numa empresa, né, se você estivesse numa empresa de qualquer outro ramo, vamos pensar numa empresa mineradora. Uma mineradora, qual que é o bem mais precioso de uma mineradora? É realmente o minério ali que ela extrai, seja diamante, seja qualquer outra pedra, enfim, é o minério que ela vai extrair, né? E aquilo ela vai lapidar, ela vai poder moldar, para que ela possa oferecer para as pessoas uma versão muito mais aprimorada. Da mesma maneira, o seu aluno, o seu bem mais precioso da sua empresa, porque você tem que se olhar como uma empresa, sim, tá? Você é o seu próprio negócio. A partir do momento que você se olhar como sua própria empresa, as coisas começam a acontecer, tá? Então, não precisa você ter, então agora eu vou sair da live com a Paty, vou falar com o contador e vou abrir uma empresa limitada, tal. Não, não precisa disso, tá? Você pode sim ter uma arrecadação interessante e já começar a fazer aulas e abrir uma MEI. Que a MEI é muito fácil de abrir, tá? Então, se olha como uma empresa, uma das passos para você se olhar como empresa, você pode abrir uma MEI, que é fácil, prático, não é burocrático, você paga ali uma taxinha de R$60 por mês para que chama DAS, e independente da quantidade de aulas que você ministra, é só você não emitir notas fiscais acima de um valor de 6 mil e pouco por mês. Ano que vem acho que vai aumentar. Então, é basicamente isso. Agora, o seu bem mais precioso é o seu aluno. Quando você se olha como uma empresa, você entende isso. Então, se ele é o seu bem mais precioso, você tem que cuidar dele. Cuidar dele de maneira muito, muito interessante. Vamos entender o seguinte: como que é a maneira que você consegue alunos? Qual que é a maneira? Chama prospecção, certo? Você vai fazer uma prospecção para que você consiga alunos, né? Então, é o momento que você vai transformar o seu prospect, ou costumamos falar futuro aluno, porque a gente já cria energia, em aluno. Para que você consiga fazer essa mudança, ele saia daqui de prospect para seu aluno, exige um caminho. Qual que é esse caminho? Quando você vai verificar a etimologia da palavra prospecção, porque eu já vi isso, é o seguinte: quando você fala em prospectar, é praticamente você minerar. Então, é a mesma conexão, é a mesma relação. Você vai ali minerar e pegar as pedras preciosas, certo? Mas quando a gente fala em aluno, você também vai minerar. Mas para que você consiga enxergar quem que é um potencial aluno, você tem que saber o que você está procurando. Da mesma coisa, você está minerando ali, né? Os mineradores estão ali, por exemplo, numa peneira, e eles vão separar as pedras dos minérios. Quando ele está fazendo isso, ele vai ficar com o olhar treinado para saber o que ele está procurando. Da mesma maneira, o professor de yoga. O que o professor de yoga está procurando ali naquela peneira? Né? Então,
qualquer aluno de yoga? Não, não é qualquer aluno de yoga. É um aluno que vai pagar pelas suas aulas, vai valorizar as suas aulas e que vai criar uma conexão com você. Se você fez o passo a passo da preparação, que é o primeiro P da tríade do PPG, que é preparação, prospecção e gestão do aluno, você sabe que na parte da preparação você tem que definir umas paradas, entre várias paradas que você tem que definir, uma delas é quem é o seu aluno, quem é o seu futuro aluno. E aí você definindo, você aprimora a sua comunicação. Quando você faz isso já na preparação, quando você chegar na prospecção, o que vai acontecer? Você vai saber exatamente o que você está olhando. Você vai saber exatamente o que você está procurando. Por exemplo, se você falar, a minha especialidade é muito maior com mulheres, né? Tem muitas pessoas que têm mulheres. Minha especialidade é mulheres, principalmente executivas, porque eu converso melhor com elas, a comunicação é melhor, eu já falo a linguagem delas. Tem um caso aqui de uma pessoa do canal que deu um exemplo. Ela veio de empresas, mas ela estava focando, eu dei a sugestão que ela poderia focar em advogados, porque ela veio, ela é advogada. Então, ela pode fazer uma comunicação totalmente voltada para mulheres advogadas, por exemplo. E aí, na hora que ela vai estar peneirando, o que ela vai ficar de olho? Opa, aquela pessoa é uma mulher advogada que eu posso oferecer minha aula. Apareceu uma advogada ali, ela falou, opa, vou fazer. Só que você não pode afunilar muito, né, o seu subnicho, é isso que nós falamos sempre. Bom, o que acontece? Se você estiver com esse olhar treinado, você vai conseguir. Um outro exemplo, você vai focar a aula. Se você. Vou pegar esse exemplo anterior. Se você está querendo fazer uma comunicação toda voltada para advogados, pode ser mulher, pode ser homem, mas mulheres advogadas, tá? E aí você está olhando para aquelas mulheres advogadas e esse é seu público, o que você vai fazer? Esse é o público que você sente mais à vontade. Tá, você pode pegar um homem advogado? Pode, mas você vai direcionar a sua comunicação para mulheres advogadas, porque é o que você sente mais à vontade. Geralmente, as pessoas não se sentem à vontade numa aula por alguns motivos e perdem alunos por alguns motivos, tá? A pessoa ela não se sente à vontade para ministrar uma aula quando ela não tem o conteúdo teórico, o conhecimento tão forte, fortalecido, aí a pessoa vai ter que estudar mais yoga, estudar mais as técnicas, estudar mais filosofia, tá? E o outro motivo é porque ela tá falando com um público que ela não se identifica, que ela não se sente à vontade. Geralmente, você logo de cara já tem um público que você se sente mais à vontade, você pode começar por ele, pelo menos para você ganhar experiência e segurança. Aí depois você parte para outros públicos, tá? Mas é interessante você focar num público que você tenha segurança e esse público valorize suas aulas, ele pague por essas aulas. Então, se o objetivo for o objetivo financeiro, mas tem pessoas que falam, Paty, mas eu não quero ganhar mais dinheiro, eu quero só poder ajudar mais pessoas, tá? Mas mesmo se você quiser só ajudar mais pessoas, se você conseguir ter liberdade financeira com a sua profissão, você vai poder abrir turmas, que são turmas praticamente, e que você vai abrir para pessoas que não têm condições de pagar, e aí você vai ajudar essas pessoas a evoluir também, tá? Mas quando você consegue fazer isso, é só quando você já ganha um valor com as suas aulas, o suficiente para você ter o luxo de abrir uma turma que você não precisa cobrar. Então, pensa nisso. Então tá, você vai se sentir mais à vontade se você definir o seu público. E você vai se sentir mais à vontade se você tiver com essas pessoas. Vamos dar um exemplo aqui. Você é focado para aula para mulheres advogadas. Aí, de uma hora para outra, você resolve vou ampliar mais. Aí você resolveu ampliar. Aí você ampliou mais o seu leque. Nessa de ampliar mais, você acabou ministrando aula para um homem que ama CrossFit e que ama esportes. Ele é um perfil completamente diferente das suas mulheres advogadas. Pode ser que você se sinta um pouco mais inseguro ou insegura para ministrar aula para essa pessoa. E pode ser que você ainda não tenha tanta habilidade para ministrar aula para essa pessoa. E pode ser um pouco mais difícil de você incluir essa pessoa no grupo, se for uma aula em grupo, porque é um perfil muito diferente, com necessidades muito diferentes, tá? Paty, mas aí então eu tenho que escolher só uma profissão? Não, não é. Inclusive, eu não sugiro que você tenha um subnicho muito nichadinho, tá? Então, se você trabalha com mulheres, é mulheres executivas, tá? Se você trabalha com esportistas, você pode até focar, olha, eu tenho muitos esportistas, sei lá, de tênis, que tênis é um esporte que está crescendo no Brasil. Mas as técnicas que eu ministro, elas evitam lesões em vários esportistas, então você pode pegar corredores, né, em esportistas amadores, não precisa ser profissionais, então você vai poder fazer isso. Galera que está chegando aqui que eu não falei oi, o Bruno, a Rafaela, a Estela, já tinha comentado aqui, o Alexandre Patrícia ou é Patrícia Alexandre? O Nico Torres, bom, sejam bem-vindos, galera. Então,
Então você não nicha demais. Mas quando você consegue identificar quem é o seu público, a peneira vai ficar mais simples. Você vai identificar, tá lá peneirando, fala, opa, olha uma pessoa perfil aqui que gosta de esportes, então pode ter a ver, ou que quer iniciar nos esportes, pode se incentivar fazendo as minhas aulas, legal. Então ele vai sentir mais à vontade nesse grupo. Então olha só como é importante você definir. Quando você define, o que acontece? Você vai ter mais segurança nas suas aulas. Então, por isso é muito importante, você vai ter segurança mais nas suas aulas. Você vai montar as aulas de maneira mais... Vai ser mais fácil de montar as aulas. Por quê? Porque as pessoas têm mais ou menos as mesmas expectativas, desejos, aspirações, dores, né? Que é não se lesionar, por exemplo, que é ter um desempenho maior nos esportes, administrar melhor as emoções. Então, as pessoas estão mais ou menos, têm os mesmos desejos. Fica mais fácil montar uma aula do que se você tivesse 5 perfis diferentes numa aula. Por exemplo, você tem um professor de jiu-jitsu fazendo a sua aula, você tem uma executiva, advogada que passa o dia inteiro sentada, você tem uma gestante, né, que pode estar ali, né, já praticava tal. Você tem, às vezes, se você não fechar muito, você pode ter uma criança ali fazendo aula com você, e você pode ter uma pessoa de 70 anos fazendo aula com você. Paty, mas eu gosto de ministrar aula assim, tudo bem. Se você gostar, se você dá conta, tudo bem. Mas pense o seguinte, essa aula ela é muito mais difícil de ser conduzida. Por quê? Você tem que ministrar 5 ou mais aulas dentro de uma mesma aula, porque tem 5 perfis de pessoas muito diferentes, com necessidades diferentes, com limitações diferentes, dificuldades diferentes. Então, pensa que é o seguinte, você vai ter que ter muito mais habilidade como professor se você abrir muito o seu leque de alunos, tá? Aí você pode me dizer, Paty, mas eu abro porque senão, se eu fechar demais, eu não vou ter aluno. Sim, se você fechar demais, você não vai ter aluno. Agora, se você abrir muito, você vai ser só mais um professor de yoga na lista de vários aí que estão aí na estrada divulgando yoga pelo yoga. A pessoa geralmente ela não faz o yoga pelo yoga, ela faz o yoga pela transformação que o yoga gera nela. Nós falamos sobre isso na live que eu fiz com o Alex Ricardo, do Yoga Retado. Então, aí a gente falou sobre várias coisas e falamos sobre essa questão de você subnichar demais. Então, você não pode fechar demais. Quando você fecha demais, você não tem aluno. Quando você amplia demais, você é só mais um. Então, tem que achar o balanço aí para você se sentir num subnicho que você é confortável para você e que também que você tenha aluno. Se você subnichar demais, se você não tiver aluno, você pode fazer o teste até, tá? Eu quero muito trabalhar. Quem que deu exemplos? Não sei se a pessoa está aqui, que me deu exemplo que quer trabalhar com recuperação pós-cirúrgica. Então, a pessoa quer trabalhar com essa área. Tá, é uma área legal. Você vai testar, né? Pós-cirúrgica geral, independente da cirurgia, dependente se a pessoa fez uma cirurgia muito mais intensa e muito mais complexa ou uma cirurgia muito mais simples. Independente da cirurgia, ela vai trabalhar com pós-cirúrgico. Tá, mas aí é um nicho interessante. Quantas pessoas fazem cirurgia em média no Brasil? Quantas podem fazer alguma atividade depois, né? E quantas precisam de fazer uma atividade depois? E quais são os cuidados? É um nicho interessante, mas é um nicho mais complexo, tá? Que você tem que verificar ali. E é um nicho que eu indico que, inclusive, faça aula personal. E aí você tem que assumir quais são as complexidades e quais são as facilidades do nicho do subnicho que você escolheu. Tá? Mas é importante, lembra a peneira, você está lá peneirando. Se você souber o que você está procurando, você já logo de cara identifica. Se você achar que todas as pedras são minerais, pode ser que não funcione para você. Eu não estou falando que pessoas são pedras, nem nada disso, nem ninguém é melhor que ninguém, mas são escolhas. Se você está procurando, por exemplo, a mesma coisa se você está andando na praia, se você quer pegar as conchinhas brancas, se aparecer uma conchinha rosa, não faz parte daquela sua coleção de conchinha branca. É só isso. Só que tem pessoas que colecionam conchinha rosa e tá tudo bem. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma amiga que ela tá tocando um projeto muito legal de terceira idade no Brasil, mas é um projeto de cuidadores de idosos. E ela veio conversar comigo sobre a questão de conseguir instrutores, professores de yoga para ministrar aula para essas pessoas, né, de maneira personalizada, tal. Então, eu estou ainda nessa fase de conversar com ela, de negociar, enfim, como que vai funcionar, até para indicar professores para isso. Só que é um público diferente. Mas agora, se pega uma pessoa que está acostumada a ministrar aula para criança só, quando ela pega a terceira idade, tem uma série de coisas que acontecem com o público de terceira idade que não acontece com uma criança, e vice-versa. Terceira idade, você vai ter que ter
com certeza, um laudo médico, para ter certeza o que a pessoa pode fazer e o que não pode. E essas aulas serão online, então, geralmente, a pessoa já tem um pouco mais de dificuldade com tecnologia. Então, você vai ter que se adaptar, vai ter que ser muito mais descritivo. Muitas vezes a técnica não vai poder nada, muita coisa de força, depende da pessoa. Então, o que geralmente as pessoas dessa idade têm? Pode ser que tenha pressão alta, pode ser que tenha diabetes, pode ser que tenha isso. E aí são coisas que você tem que avaliar, tem coisas que você pode fazer, tem coisas que você não pode dentro da sua aula para um público de terceira idade. Então, é isso que você tem que levar em consideração. Então, dá para você fazer tudo, ministrar para cada público, mas você tem que conhecer os detalhes desse público. Então, quando você definir o público, legal, você definiu o público. Fala assim, eu vou definir o público, eu vou trabalhar então com surfistas, né? Assim, quem mora na praia vai ministrar aula para surfista. Legal, eu tenho um amigo que é professor de yoga que ele foca em surfista, ele gosta muito, porque ele surfa também. Então, ele cria um mega rapport, uma mega sinergia com o público de surfista. E aí ele ministra aula para surfista. E o que acontece? Quando chega alguém que não é surfista, é alguém que já tem interesse em surfar ou em esportes, a pessoa já atrai, então, esse tipo de público. E como é que ele faz para atrair esse tipo de público? Existem algumas maneiras, depois que você escolhe o seu público. Como que ele faz? Ele faz o seguinte, por já praticar surf, ele já, no próprio rolê dele, ele conhece pessoas que surfam e ele já chama para fazer as aulas com ele. Então, essa é uma maneira, tá? Você não necessariamente, essa é a primeira maneira, guardem isso. Não necessariamente você precisa vivenciar o que o seu público vivencia. Por exemplo, você pode não ter passado por uma cirurgia e você querer fazer aula de yoga, né? E você é professor de yoga. Fala assim, mas eu conheço as dificuldades de quem está passando por pós-cirúrgico, por isso eu quero ajudá-los. Legal, mas você não precisa ser uma pessoa que acabou de sair de cirurgia para você saber o que está passando, mas você tem que, no mínimo, entender o que essa pessoa está vivenciando. Então, a maneira 2, a primeira 1, é você estar ali realmente fazer as coisas que o seu público faz, que os seus alunos fazem. Essa é a primeira maneira. A maneira 2 é você buscar informações. Ou você já viveu aquilo, então você não precisa estar vivendo agora, você já tenha vivido aquilo. Aquilo já foi sua realidade. Por exemplo, no meu caso, as pessoas de RH me procuram muito para fazer aula, porque eu já vivi a rotina de RH dentro de empresa, em várias empresas, né? Rotina de treinamento e tal. Então, as pessoas me procuram para fazer aulas, mas porque eu já vivi isso, né? Eu já vivi essa rotina de RH, de querer cuidar muito dos outros, muitas vezes esquece de cuidar de você. Então, elas já criam sinergia porque eu entendo a rotina delas. Não é porque eu vivo essa rotina hoje, mas eu já vivi essa rotina no passado. Então, cria sinergia, tá? Então, a maneira 2 é você já ter vivido a situação. Tem outras maneiras? Tem. A maneira 3 é você estudar sobre o tema. Você não precisa ser PhD, nem fazer faculdade daquele tema para você conhecer, mas você pelo menos buscar informações. O que é buscar informações, Paty? Se você tem muito interesse, gosta muito, fala assim, mas o público de esportista é muito legal, então eu quero ministrar aula para esportista. Legal, você tem que entender, pelo menos, se você não for uma pessoa totalmente dos esportes, nadar, correr, andar de bike, jogar tênis, enfim, mas pelo menos você tem que entender as necessidades desse público. Como é que você faz isso? Aí tem aí a maneira 3 se divide em alguns pontos, tá? Você pode estar perguntando para ele, você pode chegar para o cara e perguntar, fazer uma pesquisa, tá? Dentro do PEI de prospecção que nós falamos, né, que é a parte da formatação do PPG, né, que é a metodologia que leva você a ser o professor de Yoga 5K, nós falamos sobre modelos que você pode fazer de abordagem de pesquisa com essa pessoa, mesmo que ele ainda não seja o seu aluno. Então, você pode chegar para ele, tem um amigo que tem esse perfil, e perguntar para ele, falar, olha, eu estou aqui, queria começar muito a ministrar aula para esportista, eu queria entender quais são os seus principais, né? O que você mais tem aí de problema aí com o seu esporte? O que o esporte causa em você? O que você sente que precisa aprimorar em relação ao seu esporte? E ele vai te falar. Geralmente, né? Eu já trabalhei com esportista. Ele tem muito receio de se lesionar, de demorar para se recuperar, de administração das emoções ali na prova, principalmente se for um momento muito decisivo, mesmo que ele seja amador, tá? Então, administrar as emoções, né? Administrar ali toda a carga energética e emocional que surge no desafio de prova, manter o ritmo, trabalhar respiração, foco, são coisas que o esportista precisa independente do seu esporte.
Então, seguinte, você vai trabalhar isso dentro das suas aulas. Pô, Paty, mas eu quero começar a trabalhar com esportista, se eu não tenho um amigo esportista, ninguém para perguntar. Outra maneira é você abrir o seu Instagram ou abrir o seu Facebook, ver se tem alguém com esse perfil e manda uma mensagem. Manda uma mensagem para a pessoa e fala: olha, eu estou começando a atuar com esportistas, tal, queria fazer uma aula muito bacana para quem é esportista, uma aula de yoga. Me fala o que você gostaria de ver nessa aula. Pergunta para a pessoa vai responder. Ainda mais se você pode até oferecer uma aula para ela aberta, uma aula gratuita, se for o caso. Não, ó, veja que a aula gratuita, a aula aberta, você não fica ministrando de qualquer maneira, tem um objetivo, tá? Esse objetivo, nesse caso, é você conseguir esses dados de pesquisa. Você está conduzindo essa aula gratuita, mas para um objetivo, então é outra maneira. Paty, eu não tenho ninguém no Instagram, não faço ideia como pesquisar isso. Não fico com receio, né? Dentro do PPG, a gente mostra como fazer isso de maneira segura, tá? Então, tem textos padrões para você usar, você não precisa criar nada do zero, textos que ajudam a converter mais. Mas eu não fiz o professor de Yoga 5K, eu não entrei no curso Viver de Yoga Person, que me permite me tornar, né, um professor de Yoga 5. Como é que eu vou fazer? Se você não tem os modelos, não tem o formato, a tendência de você ter uma conversão é menor, tá? Mas você pode tentar pesquisar no Google. Dá uma pesquisada no Google, abre o Google, dá uma googada lá e coloca esportistas, né? Reclamações esportistas ou desafios dos esportistas e coloca e vê o que aparece. Objetivos dos esportistas, o que os esportistas têm em comum, e faz um estudo aprofundado, tá? Não é 2 sites, você vai fazer vários estudos. E aí, inclusive, você vai começar a pesquisar até, quem sabe, algum trabalho científico mais profundo sobre o tema. Aí sim você vai falar, tá bom, eu conheço. Então, olha as maneiras que você tem. Você vivenciar aquilo que ele já vivencia, porque você gosta, faz parte da sua rotina. 2, você perguntar, você já ter vivido isso de alguma maneira na sua vida, mesmo que no passado. 3, você pesquisar, tá? Então, essas são as 3 maneiras de você saber o que aquele público que você escolheu, o que aquele subnicho que você escolheu, eles desejam para si. Quais são as dores, objeções e tudo mais. Então, são maneiras bem interessantes para você identificar o seu público. Por mais que você fale, Paty, mas eu quero deixar amplo. Tá. Ônus e bônus de você deixar o seu público de maneira ampla. Bônus, aparentemente, você vai ter uma visão que parece ser mais interessante porque abrange mais gente. Parece. Os ônus, né? As pessoas, quando você fala com todo mundo, você não fala com ninguém. A sua comunicação não é direcionada. Quando a sua comunicação não é direcionada, a pessoa vai só passar por você. Ela não vai parar e falar, opa, peraí, isso aqui para mim. Entende? Então, tem ônus e bônus à sua escolha. Tá. Você já escolheu como é que você vai fazer agora para conseguir esses alunos? Você vai abordá-los aonde eles estão. Quando você sabe aonde eles estão, fica mais fácil procurar, né, gente? Então, a mesma coisa. Você vai procurar um minério, você vai procurar no meio da neve. Você pode até querer procurar minério no meio da neve, mas pense o seguinte: aonde tem mais minério? Então, as pessoas já fizeram lá o estudo, naquela região costuma ter mais minério. E aí a pessoa vai minerar naquele local que tem a tendência de ter mais minério. Não adianta você procurar minério lá no meio da neve achando que vai conseguir. Pode ser até que tenha, mas você vai ter muito mais esforço, muito mais trabalho, pode ser que você não consiga. Por exemplo, se você trabalha com público infantil e você vai fazer divulgação, coloca um cartaz em restaurantes onde executivos costumam almoçar na hora do almoço, mas não costuma ter criança, né? Pode ser que você consiga atingir algum pai ou mãe, mas pode ser que não, né? Onde você pode colocar esse tipo de divulgação? Vá colocar em lugares que tem frequência de crianças. Mas a comunicação tem que ser feita para os pais. É lógico que tem que ser feita para os pais. Mas as crianças não vão sozinhas comer, por exemplo, num restaurante que tem espaço infantil. Os pais levam. Ou um buffet infantil. Então, pensa nisso. Você tem que ir aonde seu público está. Quando você vai aonde o seu público está, o seu esforço é menor, né? Então, porque você vai estar falando direto com o pai, a mãe, ou o responsável que levou aquela criança ali, que é a pessoa que toma a decisão. Não numa região em que você vai, se der sorte, pode ser que tenha um pai ou mãe ali. E mesmo assim, eles estão correndo com o trabalho, então talvez ele não olhe. Ele está no ponto mental ali, na chavinha de trabalho.
Pode ser que ele veja é para o meu filho, pode ser que sim, mas ele está com um mindset de trabalho naquele momento. Então, se você colocasse que era para a yoga para executivo, talvez o cara tivesse ali mais conexão, porque ele está ali almoçando, ele, opa, peraí, isso aqui é para mim. Ainda mais no meio do dia, que o cara pode ser que ele esteja mega estressado, que teve reuniões intensas de manhã e vai ter uma rotina mais forte à tarde, aquilo vai ser interessante para ele. Então, você tem que ir aonde os seus alunos estão. Mas como é que você faz isso? Quando você sabe quem é o seu aluno, tá? Então, olha como é interessante. Tem outros lugares que você pode procurar esses alunos? Tem muitos. Por exemplo, se você tem aluno gestante, logicamente você pode divulgar em consultórios de ginecologia e obstetrícia. Se você tiver alguma amiga, inclusive, que é ginecologista, você pode fazer uma parceria com ela e falar para ela: olha, estou focando em técnicas para a mulher ter um parto natural, né, para gestantes. E aí, se você tiver alguma gestante que quer fazer yoga, perceba que ela precisa de flexibilidade, que ela precisa trabalhar ali, às vezes, a administrar as emoções, a ansiedade, e todo o processo da gestação de uma maneira mais tranquila, fala comigo, entendeu? Então, dá para fazer uma parceria até você oferecendo algumas aulas para essa ginecologista em troca de pessoas que ela indicar. Enfim, dá para você negociar. Você não precisa se fechar. Você não vai fazer só a divulgação com cartaz em lugares generalistas do seu bairro. Ou cartões de visita que você distribui embaixo de todas as portas de condomínios do seu bairro. Ou ainda só impulsionando um post no Instagram, porque quando você impulsiona, o que você está fazendo? Você está fazendo com que mais pessoas vejam o seu post. Você não está captando novas pessoas que estão dentro do perfil que você busca. Entende a diferença? Essa parte de anúncio, gente, é uma parte mais detalhada, tá? É uma parte que eu entro só no curso porque é uma parte técnica, ela não vou dizer que ela é simples, mas ela exige um passo a passo. Então, não dá para entrar aqui em todos os detalhes. Mas estou falando que se você faz impulsionamento de anúncio, repensa, porque não é a melhor maneira de você fazer divulgação, tá? Melhor é você usar a ferramenta de anúncios e aí tem uma maneira certa de você fazer isso sem gastar tanta grana, tá? Então, pensa nisso. O impulsionar é mais fácil, porque é só botar um botãozinho, coloquei R$10 e vai. Tá, mas só vai aparecer para mais pessoas da sua relação ali de seguidores, não muito mais que isso. Então, não vejo muita vantagem, tá? Existe uma coisa mais boladona que se chama gerenciador de anúncios, tanto do Facebook quanto do Google. E isso é muito legal. Te dá muito mais visão, você tem muito mais liberdade para você focar nos seus alunos, tem umas palavras-chave para você usar, então é bem mais legal. Só que isso eu falo só dentro do curso, porque é muita coisa para assimilar numa live de 30 minutos, tá? Então, lá dentro eu falo sobre isso. Então, você vai captar, mas não seja generalista. Se você for uma pessoa que divulga o seu yoga generalista, você vai também ter pessoas generalistas. Você pode ter vários tipos de público na sua turma, mas pessoas que não se identificam entre si. É como se vou dar um exemplo muito bizarro, tá? Mas um exemplo que pode ser que você consiga identificar ali, só para fazer uma relação de o quanto você ficar amplo pode dificultar o aprendizado do aluno. Imagina que você está fazendo faculdade. Você está fazendo faculdade e aí você está lá e tem uma matéria de matemática financeira, né? A matéria de quem é de humanas adora. Só que aí, aquela matéria é matemática financeira. Só que aí, o que acontece? Para otimizar, aquela faculdade resolveu colocar alunos de todas as matérias, de todos os cursos, dentro daquela turma. Por quê? Para otimizar espaço. Então, matemática financeira. A matemática financeira está presente nos cursos desde medicina, pode ser, não sei, até o curso de designer de interiores, arquitetura, engenharia, gestão de projetos, a parte de RH também, por causa dos cálculos de cargos e salário. E você pega todo mundo e coloca todo mundo dentro da mesma sala. Só que cada um tem um enfoque diferente. O que um professor de matemática financeira ele faz dentro de cada curso? Ele ensina matemática financeira aplicada naquela área, certo? Então, só que ele vai ter que fazer uma coisa muito generalista e ele vai ficar muito superficial, tá? Então, isso pode acontecer com a sua aula. A sua aula pode ficar superficial. Por quê? Você vai ensinar yoga para toda aquela galera aplicar. É lógico. As pessoas têm as mesmas dificuldades. Por exemplo, um professor de um aluno de yoga, ele tem problema com flexibilidade, com força de aprender a respirar? Tem.
A mesma coisa o aluno lá de matemática financeira, ele não sabe fazer um cálculo X, percentagens, enfim, ele não sabe fazer várias coisas, mas o objetivo dele é aplicar no dia a dia. Assim como o seu aluno, o objetivo dele é aplicar no dia a dia, é querer prática, é querer algo que vai transformá-lo, algo que vai tirar ele do ponto A para o plano B, para o ponto B, é tirar ele de um ponto de ansiedade para uma vida mais leve, ou de uma pessoa que não tem força para uma pessoa ali que sente que tem um tônus muscular mais fortalecido, ou que não tem flexibilidade para uma pessoa mais flexível e com mais leveza. Entende? Tudo bem, esses pontos são iguais, são praticamente todos os alunos têm um pouco disso. Agora, se você tem um público extremamente diversificado, criança, adulto, jovem, esportista, terceira idade na mesma turma, você vai ter que montar várias aulas dentro da mesma aula. E se você não fizer isso, você vai ajudar um, mas você vai alienar o outro. O que é isso? Se você der uma técnica de força para alguém da terceira idade, cara, essa pessoa pode ser que ela sofra para fazer aquela técnica. E se você der uma técnica muito fácil, aquele esportista que quer um desafio, pode ser que ele fique desmotivado. Então, olha como é importante você ter uma unidade básica ali. Não é que você tem pessoas no mesmo nível na sala o tempo todo. Você vai fazer os desafios para essas pessoas. Mas se você tem uma quantidade muito diversa, tipo a criança, é difícil você conseguir coordenar tudo isso. Por isso que é importante, na entrada, você definir quem que é o seu público-alvo, para você ter uma comunicação mais direcionada. Direcionada a quê? A transformação que a sua aula provoca nessas pessoas. Bom, por hoje eu fico por aqui, já falamos aqui ontem. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse tema ou sobre o professor de Yoga 5K, o programa Viver de Yoga Personal é o nome do programa que leva você a chegar a ser professor de Yoga 5K. Isso é, ganhar mais de R$ 5.000 por mês com aulas de yoga. As inscrições estão se encerrando, vão se encerrar agora, amanhã, tá? E para quem tiver dúvida, quiser rever o material, eu e minha equipe, nós fizemos uma reedição desse vídeo e foi enviado por e-mail para vocês, tá? Então, um e-mail ou por WhatsApp, se você está nos grupos, e esse link foi encaminhado aí para que você possa rever o material, rever tudo que foi passado, transmitido nos melhores momentos para que você viva yoga personal ganhando mais R$ 5.000 por mês com as suas aulas, tá bom?